Lançado em 2022, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura trouxe um dos filmes mais ousados do MCU até então. O filme marca o retorno avassalador de Wanda Maximoff, agora completamente consumida pelo poder do Darkhold, transformando-se na Feiticeira Escarlate em sua forma mais temida. Os eventos de WandaVision são a espinha dorsal dessa história. Tudo que Wanda viveu no luto pelo Visão, sua obsessão pelos filhos e a corrupção trazida pelo Darkhold fazem dela não apenas a peça-chave do filme, mas também a sua maior ameaça. Dessa vez, ela não é só uma heroína trágica. Ela é uma força imparável, determinada a encontrar os filhos que nunca deveria ter tido. E meus amigos, seguimos com a saga WandaVision. Será que é a saga WandaVision? Saga da Wanda, né? Pra chegarmos em Agatha desde sempre, a série que foi um grande sucesso ano passado que vocês queriam que eu falasse. E como vocês já sabem pelo primeiro vídeo de WandaVision, eu falei que faria mais sentido eu trazer a trilogia toda, né? Já que ela tá toda interligada. E assim esperamos por Vision Quest, que é a série do Visão, que vai fechar e vai ser uma quadrilogia, não sei se o termo é esse. Mas eu sei que o Vision Quest fecha essa história toda, esse arco da Wanda. Inclusive, no final, agora de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, fica aquela indagação, né? A Wanda realmente morreu? Não, eu dando spoiler já, né? O fato é que aqui a Wanda, ela é a mesma praticamente de Westview, é coladinho, assim, os eventos são coladinhos, então por mais que seja um filme do Doutor Estranho, né, pra um certo desenvolvimento do personagem dele, a Wanda é quem rouba protagonismo. E não necessariamente todo mundo gosta desse filme, tá? Esse filme é aquele que dividiu muito as opiniões e eu tenho uma opinião sobre ele, que acaba ficando meio em cima do muro, mas ainda assim eu tenho uma opinião sobre ele. Boa e ruim? Vamos comentar sobre isso enquanto a gente descobre que filme que é esse. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje tem mais magia do caos. Assiste comigo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E o filme começa mostrando pra gente a América Chaves e o Doutor Estranho correndo através de um multiverso ali, de um lugar no multiverso, que na verdade é o local onde está localizado o Livro dos Vishanti, que é um livro poderosíssimo na Marvel, que traz a saída, ele mostra a saída pra qualquer problema. Ele é a antítese do Darkhold, né? Enquanto o Darkhold é o livro dos condenados, dos amaldiçoados, tudo de ruim tá no Darkhold, o livro dos Vishanti é tipo tudo de bom tá no livro dos Vishanti. Só que esse Doutor Estranho que a gente tá vendo correr aqui não é o Doutor Estranho que a gente conhece. Não, ele é um Doutor Estranho de rabo de cavalo, né? Ele é todo diferentão. Pois é, ele é um Doutor Estranho do multiverso, que tá indo atrás desse livro exatamente para ajudar a América Chaves, porque eles estão sendo perseguidos por um monstrão gigante cheio de tentáculos. E o que esse monstrão quer? Os poderes da América Chaves. E quais que são os poderes dela? Ela viaja através do multiverso. O fato é que dá tudo errado, o monstro acaba ferindo o Doutor Estranho, e aí ele acaba pensando numa saída um pouco louca, que é a seguinte: tira os poderes da América Chaves, coloca nele, porque ele vai saber controlar o poder, ele vai saber como usar de fato esse poder, e vai impedir que um monstro dessa magnitude completamente maligno tenha acesso a esse poder. Só que isso vai matar a América Chaves, e ela sabe, ele sabe, e aí ele começa com aquele discursinho de no cálculo multiversal, o seu sacrifício vale menos do que, tipo assim, é melhor matar você e tirar esses poderes de você e deixar eles seguros do que deixar o multiverso em perigo. Só que, bom, isso não é bem o jeito de pensar de um super-herói, né? Um super-herói não pensa que, ah não, vamos matar um pra não matar um monte de gente. Não, na verdade a gente vai tentar salvar todo mundo, né? Vamos tentar não matar ninguém. É, tá bom. O fato é que ele não consegue terminar essa magia, acaba sendo pego pelo monstrão e o monstrão pega a América Chaves. Só que aí no desespero, apesar dela não saber como os poderes dela funcionam, no desespero ela consegue abrir portais. E aí no último movimento desesperado, o Doutor Estranho corta os tentáculos desse monstro, fazendo com que a América seja sugada por esse portal multiversal que ela abre. E o corpo dele acaba sendo sugado também e vai junto com ela. E é aí que de repente o Doutor Estranho acorda e a gente percebe que tudo que a gente acabou de ver, na real, estava sendo um pesadelo da cabeça dele, do qual ele não compreende direito. E uma coisa interessante de comentar é que esse filme, ele foi dirigido pelo Sam Raimi, né? Então, essa câmera que gira assim, que sai fora do eixo e tal, e vai se enquadrando depois, ela é muito característica desse diretor, que é um diretor de terror. Ele foi quem criou A Morte do Demônio, lá o clássico dos anos 70, foi ele quem criou e dirigiu. E depois disso ele dirigiu vários filmes de terror, e ele tem essa marquinha registrada, essa e mais algumas que a gente
gente vai ver no Multiverso da Loucura isso porque o Multiverso da Loucura, na verdade, era realmente pra ter essa pegada de terror, né? Ele ia ser o primeiro filme de terror da Marvel, lançado pela Marvel, com esses aspectos, pelo menos. E aí por isso que eles chamaram até o Sam Raimi pra poder dirigir. Bom, o Doutor Estranho tá se arrumando pro casamento da amada dele, que é a Christine Palmer, né? Vocês talvez se lembram dela no primeiro filme. E aí nós temos também um episódio de What If dedicado completamente a essa paixão avassaladora que ele sente por ela, onde ele sacrifica todo o universo dele, assim, praticamente, pra tentar fazer com que ela não morra, porque na realidade deste Doutor Estranho, eles não ficam juntos porque ela morre. É um episódio muito legal de What If. Inclusive, a gente vai acabar vendo referência a este Doutor Estranho de What If aqui. E durante o casamento da Christine, um ataque tá acontecendo ali na rua, ali do lado, é claro, né? É claro que não dava pra ser lá, pra lá, não, é bem pertinho do casamento. O Doutor Estranho vê que tem alguma coisa estranha acontecendo, e aí ele entra nessa luta de uma maneira assim, gente, não, para. É a entrada mais estilosa de toda a Marvel. Não sei se tem outra entrada mais estilosa do que essa, mas eu não me lembro. Porque ele pula da sacada, ele joga a capa dele, nossa, é muito bom. E chegando na luta, ele percebe que a garota que tá correndo pra lá e pra cá é a garota com a qual ele teve um pesadelo noite passada. Então, obviamente que mais do que nunca aqui, ele vai se envolver, né? Ele usa os poderes dele pra revelar que monstro é que tá fazendo aquilo. E aí é um monstrão muito legal, bem quadrinhos assim da Marvel, porque ele tem um olho só, vários tentáculos. A luta é muito boa, o Doutor Estranho conjura uns negócios com a magia dele, ele conjura tipo uma serra elétrica assim que parte um ônibus em dois. E aí pra vencer, ele conjura umas mãos que ele tira um ferro assim que tá na rua e ele enfia no olho desse bicho e puxa. E como esse bicho, ele é basicamente um olho e tentáculo, ele morre, né? Meu amor, um beijo no seu coração. E aí ele começa a conversar com a América Chaves e entender por que esse monstro estava atrás dela. E aí ele explica que esse monstro, na verdade, queria os poderes dela, né? Ela fala que ela tá correndo pelo multiverso afora porque vários monstros estão sendo conjurados perto dela pra roubar os seus poderes. E aí o Doutor Estranho pergunta por que ele já viu ela em sonhos. E aí ela fala, porque não era um sonho. Na verdade, eu estava correndo com uma outra versão de outro Doutor Estranho, que não era você, e o que você viu foi isso, foi uma realidade. E aí ela explica que os sonhos é uma porta pras realidades multiversais, ou seja, toda vez que você sonha que tá acontecendo alguma coisa com você, essa coisa tá realmente acontecendo em algum lugar do multiverso. O pesadelo recorrente em que estou correndo pelado de um palhaço. Em algum lugar? Ele é real. Só que o Doutor Estranho não acredita. Então ele fala, não, você vai ter que provar pra mim, de alguma forma, que isso é real. Porque, sei lá, só pode ser zoeira. E aí ela leva ele até o corpo do Doutor Estranho que veio com ela. E aí ele reconhece o rabo de cavalo e tal. E ele fica, putz. Bom, ele acaba enterrando esse corpo ali naquele terraço mesmo, com uma magia muito legal. Eu adoro. Olha, esse Multiverso da Loucura, a maneira como eles usam os poderes, assim, dessas formas mais, sei lá, né, teatrais, mais diferentes, são muito boas. Eu adoro. E o Wong se dá conta que havia runas desenhadas nesse monstro. O que faz com que o Doutor Estranho se lembre que tinha runas desenhadas no monstro que estava seguindo a América Chaves e o Doutor Estranho de rabo de cavalo lá no pesadelo dele também. Só que essas runas, elas não são feitiçaria. O Wong logo fala, isso aí não é feitiçaria, isso aí é bruxaria. E aí o Doutor Estranho resolve que ele vai ir atrás da única usuária de bruxaria, né, na verdade a mais poderosa de todo o universo que ele conhece. Quem é? Wanda Maximoff, a nossa WandaVision. Ela tinha as mesmas inscrições que o povo. Runas. Isso não é feitiçaria. É bruxaria. Bom, quando mostra, a Wanda toca a musiquinha de WandaVision, gente. Tipo, pra mostrar aqui, ó, ligação total, hein? A Wanda de WandaVision é essa aqui, ó, alguns dias depois. Chocolate! Ei, o que foi que eu disse? Eu não consigo. E aí ela tá brincando com os filhos, fazendo bolo, vivendo assim um comercial de margarina, praticamente. Só que não, na verdade aquilo é um sonho, sonhado pela Wanda de Westview, pela Wanda que a gente conhece, que acorda e imediatamente mostra o quão depressiva ela fica quando ela acorda e se dá conta que a realidade dela é completamente outra. Bom, o Doutor Estranho vai falar com ela, eles estão num lugar delicioso, ela tá podando umas árvores assim, que se não me engano é macieira, porque ele comenta, né, se elas vão dar maçã e a Wanda fala que em breve e
tal. Ela pede desculpa pelo que aconteceu em Westview. Ela fala que ela perdeu o controle e tal. E aí o Doutor Estranho vem falar que ele não veio falar de Westview, que o que importa é como tudo acabou, que ela libertou as pessoas, que ela entendeu que o que ela fez foi errado e é isso que importa. Na verdade, ele veio falar sobre uma outra coisa. E aí ele explica que os monstros estão seguindo, né, uma garota que ele conhece, porque eles querem sugar os poderes dela. Eles estavam com runas, então provavelmente isso é coisa de bruxaria. Se ela pode ajudar de alguma maneira. E aí a Wanda, do nada, ela fala bem assim, então manda a América vir ficar aqui comigo, que aí ela fica segura. Nisso a ficha do Doutor Estranho cai, ele fala, porra, mas eu não falei o nome dela. Você não me disse o nome dela, né? Não, eu não disse. E aí a Wanda logo destrói a fazendinha ensolarada, aquele clima delicioso de eu sou uma pessoa super do bem, estou aqui para ajudar. Se desfaz porque ela percebe que não vai dar pra enganar o Doutor Estranho, que infelizmente ela falou o nome da América sem ele ter comentado, e aí o Doutor Estranho se dá conta que era ela que tava indo atrás da América. Ela tava conjurando aqueles monstros pra roubar os poderes da América, e aí ela desfaz aquela fantasia toda. Gente, aí é um lugar horrível, apodrecido, tomado pelo poder do Darkhold. E quando o Doutor Estranho vê o Darkhold, ele fala, Wanda, pelo amor de Deus, esse livro corrompe quem usa ele, né? Tipo, o usuário do Darkhold fica corrompido. Você começa a perder a noção das coisas, começa a fazer coisas intuídas por ele, pela energia dele. E aí a Wanda fala que não, que ela tá ótima, que ela tá estudando e que ele mostrou a verdade pra ela. E ela só quer a América porque ela quer roubar os poderes multiversais da América e ir viver uma vida feliz com os filhos dela, nessa realidade onde ela tem os filhos de verdade. E o Doutor Estranho fala que não, fala que isso é loucura completa, que o que ela tá fazendo infringe muitas leis, que o que ela tá fazendo é horrível. E ela tem um embate com ele, né? Porque ela fala, mas eu quero deixar vocês em paz, sabe? Eu quero tomar uma atitude pra deixar vocês em paz. Bom, ele não concorda e ela deixa uma coisa muito clara. Ela fala, eu vou lá em Camartage pegar a América. E aí é melhor vocês me entregarem, porque aí será vocês versus a Wanda. Se não, vai ser vocês versus a Feiticeira Escarlate, que é essa entidade super poderosa aí, da qual a Wanda aparentemente não tem muito controle, que vai dizimar tudo que vier pela frente. E aí é que tá, meus amigos. Existiu uma discussão sobre o desenvolvimento da Wanda no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque em WandaVision, essa heroína trágica, ela foi muito bem construída. Foi a Wanda quem fez tudo aquilo de fato. Foi essa parte quebrada da cabeça da Wanda que fez tudo aquilo. Pra impedir que ela ficasse triste, encobriu toda a verdade, criou uma realidade falsa, onde ela tem o Visão, onde ela tem os filhos dela, onde ela vive uma vida de sitcom, que era onde as melhores memórias dela estavam guardadas. Então você cria um personagem tão complexo quando você faz isso, sabe? Pra chegar no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e falar que a culpa é do Darkhold. E falar que ela tá possuída, que não é ela. Que ela é do bem, que ela é boazinha. Mas o poder do Darkhold corrompeu ela. Mentira! É como se fosse uma saída fácil pra uma personagem complexa que poderia ter um melhor desenvolvimento, sabe? É fácil falar que ao invés da Wanda, né, a nossa heroína, estar muito louca, na verdade ela tá possuída. Então teve uma galera que achou que um desenvolvimento mais psicológico em cima da personagem seria muito melhor, muito mais legal, traria muito mais embasamento pra personagem do que o simples fato dela estar possuída por um livro. E aí você já comenta aí o que você acha, tá? Se você gosta da história ou se você também preferia que a Wanda tivesse por si só, ela própria, decidindo fazer isso na loucura e instabilidade da própria cabeça, sabe? A discussão é interessante. Bom, em Camartage todo mundo começa a se preparar, tem os mestres de outros Sanctums que vêm também falar, não, vamos lutar contra, vamos impedir a Feiticeira Escarlate de pegar essa menina, porque todos eles entendem qual é a real dimensão da Feiticeira Escarlate, né, e o que ela está predestinada a fazer com o mundo como um todo, como o universo, porque ela vem a ser um dos seres mais poderosos do universo, ela pode reescrever a realidade como ela quiser. E a chegada da Wanda é muito boa, é muito pesada, porque tá tipo um sol, tá tipo tudo bem, começa a vir uma nuvem escura e ela sai do meio da nuvem escura, muito filme de terror, assim. Não filme de terror pesado, mas assim, aqueles filmes de terror que vai ficando silêncio e as coisas vai acontecendo, você vai falando, nossa, que é isso, meu? Filme de terror dos anos 80, vamos colocar assim, dos anos 80, anos 90, porque hoje o terror é mais psicológico, né? O Doutor Estranho tenta ter uma conversa mais diplomática com ela, explicando toda a situação, falando, Wanda, volta atrás, reconsidera, não faz isso. Só que ela não quer, ela quer o poder do multiverso e ponto final e acabou. Acabou.
Doutor Estranho volta e, como nada tá feito, né, ela começa a atacar o Camartage, que tá muito bem protegido e tal, ela anda por ali. E é aquilo, né, gente? Pela real, a Marvel, ela tem esse grande problema, não é um problema, mas é um problema para a Marvel, que é equilibrar esses seres super poderosos, porque se a gente tá falando da Feiticeira Escarlate, que pode reescrever a realidade, mano, se a Wanda quisesse, ela simplesmente destruía tudo, destruía todo mundo e deixava só a América Chaves parada no meio do Camartage, assim, ó, e puxava ela. Como se atreve a trazer a lógica para a casa de Deus? Mas não dá pra ela fazer isso, né? Tipo, senão o filme acaba. Então ela sai usando os poderzinhos dela. E aí tem uma cena muito legal, que é quando ela começa a ver quem tá com a mente fraca ali no meio. E o Wong fala, né? Fortaleçam suas mentes e tal. E aí ela vê um dos caras que tá com a mente fraca e é uma cena bacana. Porque ela aparece atrás dele num movimento meio em câmera lenta, em silêncio. E aí ela manda ele correr. É uma cena muito legal. E aí quando ele corre, ela ataca no meio e tal, os destrói tudo, pega todo mundo, é uma lambança. Todo mundo corre lá pra dentro, quem sobreviveu, né, pra proteger a América que tá dentro de uma das salas, e a Wanda vai atrás e acaba sendo presa na dimensão espelhada pelo próprio Doutor Estranho. Também é uma cena visualmente incrível, onde ela tem que entender a física desse lugar pra tentar sair, e ela começa a usar os reflexos. Então ela sai através do reflexo, tornando meio aquático os reflexos, né? Todo mundo nessa sala onde tá a América começa a cobrir tudo que tem reflexo, seja poças de água ou coisas do tipo. Mesmo assim, a Wanda surpreende e sai através de um gongo de ouro, numa cena também, filme de terror. Essa cena toda aqui, eu acho que foi a cena que mais falava pro Sam Raimi, assim, ó, faz do jeito que você quiser, como você quiser, porque tem feiticeiro no meio, ruído, tem sussurro, tem câmera flutuativa, tem a Wanda saindo desse gongo de uma maneira completamente assustadora, toda contorcida, quebrada, se arrumando, assim, se refazendo quando ela sai. Por fim, ela consegue sim pegar a América, começa a sugar os poderes da América, e como a América ficou desesperada com o que estava acontecendo, ela abriu portais multiversais. Doutor Estranho, vendo aquilo, corre, se joga com ela pra tentar fugir da Wanda, e aí começa uma cena também muito legal. Esse filme é cheio de cenas legais, né? O filme como um todo não é a maior maravilha do mundo, mas ele é cheio de cenas muito boas, porque eles começam a passar por vários multiversos. Então eles passam por um de tinta, eles passam por um jurássico, eles passam por um filme noir, eles passam por um de desenho animado, e no final caem em um multiverso onde se parece muito com o nosso, né? Uma versão mais distorcida de Nova York, mas é muito parecido com o nosso. E aí teve gente que brincou, né? Que, pô, eles deram uma palhinha pra gente, né? Um gostinho do multiverso da loucura nesse momento, mas depois o grande multiverso da loucura do filme fica, na verdade, parecendo multiversinho da loucurinha, né? Porque eles não exploram tanto esses aspectos que foram mostrados nessa última ceninha, sabe? Assim que eles chegam, o Doutor Estranho já fala pra ela que ela já pode abrir um outro portal pra eles voltarem pro Camartage em algum outro lugar onde a Wanda não esteja ali, porque eles têm que proteger o Wong. E a América explica pra ele que, como ela já disse, ela não sabe como controlar, ela não sabe controlar os poderes dela. Ele fica levemente desesperado, mas eles decidem que eles vão ter que encontrar o Doutor Estranho daquela realidade, porque talvez, quem sabe, ele saiba como ajudar a América a encontrar uma maneira de saber controlar os poderes dela, porque o próprio Doutor Estranho em si acabou de descobrir tudo isso, então ele não vai conseguir ajudar. Eles encontram o Sanctum daquele lugar e descobrem que o Doutor Estranho daquele lugar, na verdade, nesse universo, foi morto. Ele foi morto em sacrifício para defender esse multiverso do Thanos. O Mago Supremo deste Sanctum é o Barão Mordor, o que deixa o Doutor Estranho meio pans, porque eles têm, né, essa rixa, essa briga, mas ele super recebe o Doutor Estranho, dá um abraço nele, fala: meu irmão, eu sabia, o seu outro eu, né, o Doutor Estranho dessa realidade, avisou que um dia seríamos visitados por outro Doutor Estranho de outras realidades e tal, então assim, não estou surpreso de te ver, eu sei que você não é o que morreu, que você é outro. Eles entram, conversam, e a Doutor Estranho explica o que tá acontecendo, fala da Wanda, e aí o Barão Mordor fala que é um perigo Darkhold, até porque a Wanda pode descobrir uma magia nele chamada Dominação Onírica, aonde ela consegue, de lá, da realidade dela, do universo dela, dominar a mente de uma versão multiversal dela em outro universo, só que isso é proibido, porque isso pode causar um colapso total na realidade, enfim, tomara que ela não faça. E é nesse momento que o Doutor Estranho levanta para que ele leve tanto ele quanto a América para os líderes desse multiverso, para eles saberem o que fazer, até porque ele fala que a Wanda mais cedo ou mais tarde vai
vai saber da dominação onírica e ela vai aparecer ali de alguma forma. E aí ele percebe que ele foi drogado pelo Barão Mordo. E acaba tanto ele quanto a América caindo desmaiados ali no Sanctum desse multiverso. Depois disso, eles acordam algemados, presos. Logo o Doutor Estranho vê a Christine Palmer desse multiverso, fala com ela. E aqui ela é ruiva e é a Regina George, ainda assim, eu acho muito legal. E ele tenta explicar que a Wanda tá vindo e que eles precisam fazer alguma coisa, porque ela vai chegar a qualquer momento. O Barão Mordor aparece e fala que agora os Illuminates verão o Doutor Estranho. Os Illuminates, eles é quem são a força, né, a equipe, tipo assim, os Vingadores desse multiverso, dessa realidade. Eles são os seres mais poderosos dali. E eles são formados pela Capitã Peggy Carter, que na verdade não é o Capitão América aqui, né? É a Capitã América. Pela Capitã Marvel, que aqui é a Maria Rambeau e não a Carol Danvers. Pelo Raio Negro, pelo Reed Richards e pelo Professor Xavier, que aqui foi uma loucura, o cinema gritou, porque primeiro tocou o tema dos X-Men 97, quando ele aparece. E segundo, porque ele aparece naquele carrinho clássico, amarelo, sabe, dos X-Men. Tipo, eu não sei, a Marvel aqui, ela tava assim, numa pegada de entregar fanservice, de entregar a versão igual a dos quadrinhos pros fãs, que era uma loucura. E aí eles explicam pra este Doutor Estranho que, na visão deles, o ser mais perigoso do multiverso não chega a ser nem o Thanos, e sim o próprio Doutor Estranho. Por quê? Nesse universo deles, o Doutor Estranho não morreu matando o Thanos. Na verdade, ele conseguiu achar o livro dos Vishanti, eles conseguiram uma saída pra morte do Thanos, e aí quando eles estavam lá no planeta do Thanos ainda, fora da Terra, eles decidiram que o melhor seria matar o Doutor Estranho. Por quê? Além dele estar totalmente corrompido pelo Darkhold, as pontas dos dedos dele tava preta e tal, ele já tinha feito dominação onírica, já tinha acabado com um universo todinho, porque ele colapsou esse universo fazendo dominação onírica, então ele matou trilhões de pessoas, né, ele matou um universo inteiro, e ele não tava conseguindo se controlar, ele não tava conseguindo, o Darkhold tava total na cabeça dele, assim. E aí eles decidiram que seria melhor matar ele lá no planeta do Thanos, voltar e falar que, na verdade, ele morreu matando Thanos, então, tipo, ganha-se um herói e mata-se uma possível ameaça, grande ameaça. E aí quem matou ele foi o Raio Negro, né, que ele fala uma palavra só, ele fala lamento, e é só essa única palavra, nossa senhora, acaba com ele, porque sei lá, as ondas de raio e tal. Lamento, lamento, lamento. É um poder muito poderoso, né? A Marvel é muito doida, né? A Marvel vive fazendo esses personagens. Já tem, né? Um monte de personagem que você fala, mano, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a Wanda está fazendo o quê? Sim, dominação onírica. Ela abre na página do Darkhold, o Darkhold mostra pra ela essa realidade onde o Doutor Estranho está com a América Chaves, e aí ela domina o corpo da Wanda dessa realidade, que inclusive é uma Wanda que tem os filhinhos dela. E a cena é completamente Sam Raimi, parece que ela tá assombrando a própria casa, assim, se esgueirando, né? Ela observa a outra Wanda se esgueirando, assim, ali por trás da escada, e quando ela entra no corpo dessa outra Wanda, nossa, é uma possessão mesmo, né? Tipo, possessão demoníaca. Quando ela se acopla no corpo, a Wanda olha diretamente pra câmera, que também é uma marquinha do Sam Raimi, né? Porém, quando ela segue pra sede ali dos Illuminati pra poder pegar o Doutor Estranho e a América Chaves, os filhos dela chamam ela, porque eles queriam tomar sorvete. E aí eles cantam uma musiquinha pra convencer ela de deixar eles tomarem sorvete. É a cena mais fofa dessa vida. E aí você pega a Wanda completamente fragilizada vendo aquilo, né? Ela chora, começa a falar com eles, que eles são maravilhosos, o Billy e o Tommy, que eles vão poder tomar sorvete. Ela já começa a ter o gostinho da vida que ela vai ter em breve. Só que lá em Camartage, apesar do Wong estar vivo e preso olhando a Wanda fazer aquilo, uma das guerreiras de Camartage sobrevive ao ataque da Wanda. Ela vem e fala que vai atacar o Darkhold, vai destruir o Darkhold completamente. E é o que ela faz. Quando ela destrói o Darkhold, ela morre, então ela se sacrifica. E a magia onírica que a Wanda tava fazendo ali, né, a dominação onírica, se encerra instantaneamente, trazendo a Wanda pro corpo dela completamente. Ela fica puta da vida, ela fala pro Wong que ele vai explicar pra ela direitinho da onde que veio o Darkhold, a magia do Darkhold. O Wong fala que não vai explicar, ela começa a torturar alguns dos sobreviventes, porque ela tá muito louca. A Wanda tá
pancada da cabeça. E o Wong fala, né, ele finalmente fala assim pra ela parar de torturar a galera, ele explica que o Darkhold na verdade é uma cópia, que as verdadeiras inscrições do Darkhold tá esculpido na parede do Monte Undagor, mas que nenhum ser humano nunca sobreviveu à viagem até o Monte Undagor. E ela fala, então a gente vai quebrar essa regra porque a gente vai ser os primeiros a chegar nesse monte aí. Porque agora, mais do que nunca, ela quer dominar a magia da dominação onírica, depois ela tem o gostinho de ter vivido ali um pouquinho do amor dos filhos, do que ela pode vir a viver, agora ninguém mais para ela, né? Bom, o Doutor Estranho tenta dialogar com os Illuminati, só que é claro que aquilo é tudo tão estranho pra ele, que ele acaba fazendo uma piadinha ou outra, não entendendo os nomes, e eles são muito arrogantes, os Illuminati. Principalmente a Capitã Marvel e a Peggy Carter. Elas têm um ar de superioridade, inclusive ele tenta alertar sobre a Wanda, falar que a Wanda tá vindo, e a Capitã Marvel, ela faz pouco caso, ela fala, e se a Wanda vier, a gente dá um jeito na nossa bruxinha. Tipo, ela diminui a Wanda, a bruxinha. A gente lida com a nossa bruxinha se ela fizer a dominação onírica. Porque eles estão tão parados na ideia de que esse Doutor Estranho precisa ser destruído, que na verdade é ele que precisa ser detido, que eles nem entendem a proporção do que tá sendo dito a respeito da Wanda. Só que aí essa arrogância toda da parte deles, né, de nós somos super poderosos, nós somos mais poderosos de todo o universo e multiverso, e tudo que existe nós somos os mais maravilhosos, acaba tirando aquela pressão da gente ver o que a Wanda vai fazer com eles, né, porque a Wanda simplesmente destrói todos eles. A gente fica tipo meio, vai lá então, poderosona, Dona Capitã Marvel, vai lá. O Doutor Estranho falou, mas vocês são tão maravilhosas, né? Vocês são tão fantásticas. Enquanto isso, a Wanda chega no Monte Undagor e aí ela fica completamente extasiada porque ela percebe que aquele monte, ao invés de ser, na verdade, a tumba dos primeiros demônios que estiveram na Terra, que escreveram o Darkhold, não. É um altar, na verdade, aquilo é um trono para a Feiticeira Escarlate. Porque tem uma... Nossa... Tem uma versão da Feiticeira Escarlate talhada ali naquela pedra, gigante, enorme, tipo, como se ela fosse a maior deusa do multiverso. E aí ela até brinca com o Wong, ela fala, nossa, vocês deveriam dar graças a Deus que eu só quero os meus filhos, porque eu tô destinada a governar todo o universo. E aí o Wong tenta, né, trazer um pouco de sanidade pra cabeça dela, fala, mas Wanda, você já não tá feliz de saber que os seus filhos estão bem e que eles têm todo o amor do mundo, da mãe deles e tal? Ela fala que não. E aí pra não ficar trazendo, né, a lógica pra casa do Senhor, ela joga o Wong de lá de cima e a gente pensa que ele morre, mas ele não morre, tá, gente? Ele não morreu. E acho que não é nem spoiler, porque ele apareceu em um monte de filmes seguintes. E aí, dessa vez, sem ninguém pra impedir, a Wanda começa a dominação onírica. Quando ela chega no corpo dela, ela nem se entrete com os filhos, sai de lá e vai direto pra base dos Illuminati. Bom, ela começa a atacar todos os robôs Ultrons que tem ali na sede dos Illuminati, e todos eles saem pra poder deter ela, porque eles falam, olha, realmente ela tá um pouquinho descontrolada, né? O Reed Richards chega pra ser o primeiro a conversar com ela, e aí ela tá toda debochada, ela tá toda, mano, sai da minha frente e tal, e eles com aquela arrogância de somos super poderosos, não, vamos só conversar com você, Wanda, presta atenção, pensa bem, gatinha. Aí eles falam assim, ó, o Raio Negro tá aqui, e um sussurrinho que ele der com a boca dele, você já morre. Aí a Wanda fala, ah, é mesmo? Com que boca? Gente, quando mostra ele tá sem boca, e aí num ato de desespero, vendo que ele não tem boca, ele meio que solta um ruído dentro dele, e a cabeça dele explode, ele cai morto. Que boca? É uma cena bem pesada, assim, pros padrões Marvel, é muito pesada, muito. E gerou discussão, tá? Porque muitos fãs trouxeram a informação de que ele é um dos personagens com maior autocontrole em todo o universo da Marvel, com maior autocontrole, que ele nunca, jamais perderia o controle desta forma que ele perdeu aqui em WandaVision. Mas aí é aquilo, né? Como é o multiverso, a gente pensa, tá bom, mas aconteceu, multiverso da loucura. E ele nesse multiverso é meio doido. Talvez o da linha do tempo principal da Marvel, ele não é, ele tem um autocontrole maravilhoso, mas dali ele não tem, não sei. Pode ser uma resposta, né? É que tratando-se do multiverso, é fácil você dar qualquer resposta, né? Você dar qualquer explicação, é isso que é foda. Bom, em seguida ela pega o Reed Richards, transforma ele em espaguete, triste. Aí vem a Capitã América, né, a Peggy Carter, começa a brigar com ela e tal. Ela fala, ai, você é chata. Ela fala, eu poderia fazer isso o dia todo, né, a mesma frasezinha do Capitão América, fanservice e tal. Gente, ela parte a Capitã América com o próprio escudo dela, ela parte no meio, a Capitã América. Próximo! Não mostra pra gente, né, a imagem clara, mas
a gente sabe que foi isso que aconteceu. Triste, né? E aí vem a Capitã Marvel, que é a que dá um pouco mais de trabalho pra Wanda, porque elas lutam, aquele poderzinho, e elas voam pra lá e pra cá. No fim, a Wanda puxa, né? Ela derruba a Capitã Marvel, puxa uma estátua de pedra e joga, esmagando a Capitã Marvel completamente. Acabou. Ah, a gente lida com a nossa bruxinha se ela fizer a dominação onírica. Vai ser bonita lá no inferno. Dali ela vai pra cima da América Chaves, porque por mais que tudo isso estivesse acontecendo, eles estavam tendo um problema gigante pra poder soltar ela de dentro daquele lugar. A Christine Palmer já tinha percebido que realmente a Wanda tá muito louca, que ela quer mesmo essa menina e que ela vai fazer um caralho se ela tiver esses poderes, né, do multiverso. E quando a Wanda chega pra pegar elas duas, o Charles Xavier aparece. E aí ele entra dentro da mente da Wanda. Lá dentro, né, vários escombros, ele consegue encontrar a Wanda verdadeira, que pertence àquele corpo que tá suprimida lá embaixo. E aí tem uma coisa engraçada, que tem uma televisãozinha e tá passando WandaVision nessa TV, no meio dos escombros. E aí deu aquele pane no sistema, né, aquela ideia de, mas por que tá passando WandaVision ali? Qual que é a mensagem? Qual que é o easter egg aqui, né? Eu acho... tá? Nunca foi explicado isso. Eu acho que a Wanda criou esses escrombos da própria mente pra poder colocar, suprimir a consciência dessa outra Wanda, que é a que pertence a esse corpo, ali dentro. E no meio da criação desses escrombos veio junto um pouco de WandaVision, que foi o que ela acabou de fazer, sabe? Então, sei lá, a minha ideia é essa. Minha opinião. O fato é que enquanto o Charles Xavier tá tentando libertar a consciência dessa Wanda, vem uma névoa de novo, uma névoa vermelha horrível, se aproxima do Charles Xavier e aí sai uma Wanda horrível de lá de dentro. Quebra o pescoço do Charles Xavier e ele morre tanto na mente dele quanto na vida real. É interessante? É interessante, mas é aquilo, né? A Marvel teve que diminuir os poderes de todo mundo aqui, pra poder a Wanda fazer o que ela fez. E diminuir, inclusive, os da Wanda também, né? Que ela nem precisava ter chego a tudo isso pra tá onde ela tá. É babado, viu? Pra Marvel equilibrar tudo isso, é babado. Bom, o Doutor Estranho tem uma luta com o Barão Mordor lá na base do julgamento dos Illuminati, porque o Barão Mordor não gosta do Doutor Estranho, então, tipo, nessa realidade também os dois têm uma rixa, e o Doutor Estranho consegue se livrar do Barão Mordor. E aí, enquanto Charles Xavier estava dentro da mente da Wanda, a Christine Palmer e a América Chaves conseguem sair dali, né? Quando a Wanda volta a si, ela olha e aí tem o buraco assim em forma de estrela, né? Que é o poder da América Chaves, que se assemelha a uma estrela. Tem um buraco em forma de estrela no vidro. Elas encontram o Doutor Estranho, o Doutor Estranho fala pra Christine que ela tem que mostrar aonde é a entrada do livro dos Vishanti, que foi criada pelo Doutor Estranho daquela realidade. A Christine mostra, eles finalmente conseguem chegar nesse lugar, só que quando ele tá prestes a pegar, a Wanda aparece, ataca eles, o livro dos Vishanti vai pras cucuia, né, vira pó. Ela pega a América Chaves, faz com que ela abra um portal, joga a Christine Palmer e o Doutor Estranho dentro desse portal, depois faz com que a América abra um portal para o Monte Undagor, ela joga o corpo da América Chaves lá no Monte Undagor e termina a dominação onírica, fazendo com que a Wanda verdadeira volte pro corpo dela, e aí ela pula dali, vai embora e tal. Enquanto isso, a Wanda horrorosa do Darkhold tá finalmente em posse da América Chaves. O Doutor Estranho e a Christine, eles caem num universo que tá sendo destruído, tá sendo completamente corrompido por causa das ações do Doutor Estranho daquele universo também. O Doutor Estranho é um problema nos universos realmente. Quando eles chegam no Sanctum desse Doutor Estranho, o nosso Doutor Estranho do bem percebe que ele tem um Darkhold. Então esse Doutor Estranho, ele é quase que a representação do Doutor Estranho de What If, lembra que eu falei pra vocês da série? Ele é basicamente a representação daquele Doutor Estranho que ficou completamente louco, ensandecido por causa da Christine Palmer e fez o que fez e acabou com o universo dele. Tudo isso porque ele queria ficar com a Christine e não conseguia. Bom, eles têm uma luta ali no meio do Sanctum com notas musicais, o que é uma coisa completamente surpreendente, fora da caixinha. Teve muita gente que odiou, eu amei. E por fim ele mata esse Doutor Estranho e fica com o Darkhold. A Christine Palmer chega até ele e ele fala, eu vou ter que fazer a dominação onírica. E a Christine fala que não acredita, porque foi isso que destruiu o Doutor Estranho daquela realidade, ele começou a fazer e não conseguiu se controlar e tal. E aí ele explica, ele fala, não, eu não sou o seu Doutor Estranho, eu sou outro, eu sei o que eu tô fazendo. E só assim, pra gente conseguir chegar até a Wanda e impedir ela de chupar os poderes da América Chaves. Então eu peço que você me ajude, eu peço que você olhe, vigie o meu corpo enquanto eu estiver lá, porque se acontecer alguma coisa, você precisa fazer algo. E aí ela concorda, beleza. Mas aí ela pergunta assim, mas pra você fazer a dominação onírica, você não precisaria estar lá, de uma versão sua, viva lá? Aí ele responde assim, vai precisar de uma versão minha, mas quem disse que precisa ser viva? Gente, aí é Sam Raimi total e sobrenatural.
Ele domina o corpo do Doutor Estranho de rabo de cavalo. Aquele que caiu naquela realidade com a América Chaves quando veio lá do Livro dos Vichantes, lembra? Do começo do filme? Só que a cena é espetacular. Mostra um raio caindo no céu, do nada, trazendo o climão de filme de terror. Quem disse que tem que estar viva? E aí ele sai da tumba, né, da cova, exatamente como filmes de mortos-vivos, de zumbi. Aqui eu tenho certeza que o Sam Raimi se acabou. Aqui ele falou, deixa comigo. Aqui eu dirijo. Aqui, mais do que nunca, eu dirijo. Bom, como o Doutor Estranho, ele tá dominando um corpo morto, ele tá quebrando umas regras, começa a vir uns demônios desse abismo aí do mal, abismo dos demônios, e começa a falar pra ele que ele tá fazendo um bagulho muito errado. Então eles começam a atacar o corpo do Doutor Estranho, ao mesmo tempo que eles atacam o corpo do Doutor Estranho, que tá lá com a Christine Palmer. E aí a Christine pega um vaso, consegue defender ele, porque ela tem um conhecimento também sobre as coisas, né? Parece que a relação dela com o Doutor Estranho dessa realidade era muito mais próxima do que a que a gente conheceu aqui, né, do nosso Doutor Estranho. E aí ela dá uma dica de ouro pra ele. Ela fala, eles são espíritos. Você é o mago supremo. Domina eles. Você é um poderosíssimo, você é boca de se fuder, domina essas porra desses espíritos. E aí o Doutor Estranho se enche de, é a Christine e tal, né, que falou com ele e tal. Ele puxa esses demônios e faz esses demônios virarem a capa dele. Aquela capa que fazia com que ele voasse, os demônios viram a capa dele. Ele chega no Monte Undagor, começa a brigar com a Wanda. O Wong também volta. E aí ele usa esses demônios pra prender a Wanda e consegue ganhar tempo pra conversar com a América Chaves. Por quê? Porque a Wanda ainda não roubou os poderes dela. Gente, aqui é aquela suspensão de descrença que a gente tem que, né, se dar ao luxo de ter. Por quê? Todas as vezes que a Wanda chegou perto dessa menina, minimamente perto, ela imediatamente começou a sugar os poderes dela. Se a América Chaves tá ali no Monte Undagor, desde que o Doutor Estranho se deu conta que ele chegou numa nova realidade, até ele lutar com outro Doutor Estranho, pegar o livro do Darkhold e fazer a magia, já deu tempo da Wanda sugar 15 Américas Chaves. Mas, por algum motivo que seja, ela não sugou. Ela ficou esperando o Doutor Estranho vir defender a América Chaves. E aí ele explica pra América que ela vai ter que aprender a dominar os poderes dela pra poder fugir da Wanda, pra poder dar um jeito na Wanda. E ela fala que não sabe como, que ela não controla os poderes dela. E ele fala, controla sim. Em alguma instância você controlou, porque todas as vezes você abriu portais que nos levaram exatamente pros lugares aonde a gente precisava ir. Então em algum ponto aí dentro, você sabe controlar esses poderes. Ele dá aquela palestrinha motivacional, né, aquela injeção de ânimo, e aí do nada o arco dessa personagem acontece. Sabe, a gente não vê ela entendendo como que ela pode dominar os poderes dela. Ela simplesmente, ele falou essas palavras bonitas, ela falou, é verdade, eu sei usar os meus poderes, ela começa a usar. Uns furinhos de roteiro aqui, pra mim sim, tá? Pra mim sim. A virada de personagem da América Chaves aqui nesse filme é muito ruim pra mim. Bom, a Wanda se liberta dos demônios do Doutor Estranho zumbi, e a América Chaves vai pra cima dela dando vários socos. E aí ela percebe que só esses soquinhos não vai dá jeito. E aí ela tem uma ideia, ela fala pra Wanda, bom, já que é assim, eu vou te dar o que você tanto quer. E aí a Wanda, completamente louca, começa a atacar a América Chaves, e ela percebe que ela tá atacando a América Chaves na frente dos filhos dela, que saem gritando do sofá, falando, meu Deus, uma bruxa, uma bruxa, uma bruxa. E ficam morrendo de medo da Wanda, porque ela tá com esse aspecto trevoso, né, dark, horrível, do Darkhold. E aí ela começa a se aproximar, e aí a Wanda, mãe dessas crianças, aparece, ela joga essa Wanda do outro lado, e as crianças correm pra se esconder dela atrás da escada, e ela começa a chorar e as crianças pedem pra ela não machucar elas. E ela fala, não, eu jamais machucaria ninguém. Quando ela fala que jamais ela machucaria ninguém, a ficha dela cai, porque ela começa a chorar. Quando ela vê as crianças com medo dela, os próprios filhos dela, que ela quer o amor, o carinho, a compaixão, olhando pra ela com tanto medo, só aí a ficha dela cai de tudo o que ela fez até então. E aí quando ela fala, eu jamais machucaria ninguém, ela fala, pô, mas eu não só machuquei, eu matei, né, uma galera. Eu saí matando um monte de gente. Tipo, nesse universo, já não tem mais Capitã Marvel, Reed Richards, Charles Xavier, Raio Negro, não tem. Peggy Carter, não tem. Ela matou todo mundo. E aí é a virada da personagem, porque as crianças correm pro outro lado com a verdadeira mãe deles, e essa Wanda que caiu em si, que percebeu todas as merdas que ela fez, né, e que só se deu conta disso nos olhos de medo dos filhos dela, ela fica ali chorando, e aí a outra Wanda vem, passa a mão na cara dela e fala, eles serão muito amados. Só que aí fica aquela dúvida, né? Essa Wanda falou isso porque ela sabe pelo que essa outra Wanda está passando, ou ela falou isso porque ela sabe que essa Wanda veio pra tomar o lugar
lugar dela. Tipo, é uma frase que fica meio jogada e só serve pra gente. Tipo, se a gente não parar pra pensar por que essa frase foi dita, é muito legal. Tipo, eles serão muito amados. Muito legal. Mas por que ela falou eles serão muito amados? Eles serão muito amados. Você compreendeu tudo que foi feito aqui, tudo que está sendo feito aqui? E aí a outra dúvida também, né? Que filho é esse? Da onde que veio essas crianças? A Wanda fez essas crianças também com magia? Tipo, Westview não aconteceu aqui, mas você fez com magia? Cadê o Visão? Por que não tem o Visão nessa realidade? Por que é só ela e os filhos? Não sei, gente, não tem. Se você for um grande fã da Marvel e estiver aqui por um acaso assistindo, quiser comentar, explicar pra mim isso, eu gostaria muito de entender, tá? Quem é essa Wanda? Quem é essas crianças? Por que não tem o Visão? E se teve WandaVision aqui, Westview, porque não fica claro. Bom, depois que ela fala que as crianças serão amadas, a América Chaves fecha o portal e a Wanda, que tá ali, né, toda caída em si, percebe que a única saída pra ela é ela destruir tudo. Ela fala que ninguém mais será corrompido pelo Darkhold, sabe? Aquela coisa do... E aí, bom, o filme tira de cima da Wanda todo o peso do que aconteceu, porque ela estava dominada pelo Darkhold. Então, a nossa heroína, né, a nossa benfeitora continua viva. Inclusive, agora ela vai destruir as forças que fizeram com que ela fizesse tudo que ela fez. Muito legal. A América Chaves abre um portal para o Camartage, vai com o Wong pra lá, enquanto a Wanda destrói todo o Monte Undagor e deixa que a montanha caia sobre ela. É uma cena muito bacana, muito legal. Gerou discussão se a Wanda realmente morreu ou não, porque quando a montanha cai, tem um momento em que a gente vê uma explosão vermelha, né? E aí muita gente fala que essa explosão vermelha é provavelmente a magia do caos protegendo a Wanda de morrer. Muita gente fala que essa magia vermelha também pode ser a Wanda se teleportando dali, saindo dali. E tem gente que fala que a magia vermelha é simplesmente porque quando a Wanda morreu, ela, né, deu uma explosão ali, um peido vermelho da morte dela. Não dá pra saber. Eu prefiro acreditar que ela tá viva ainda. E eu acho que ela está, porque, se eu não me engano, eu li matéria que existe o desejo do pessoal trazer a Wanda e eles estavam estudando como que seria o retorno dessa personagem tão poderosa. O Doutor Estranho, que tá preso com a Christine Palmer lá naquela realidade que tá se desfazendo, finalmente se declara pra Christine. Não é a Christine Palmer dele, porque ela tá casada, né, como a gente viu no começo do filme, mas é uma outra Christine da qual ele finalmente se declara e fala tudo que tava guardado no coração dele a respeito dela, a respeito do amor dos dois. E a América Chaves aparece ali já dominando completamente os poderes dela, né, de viagem pelo multiverso, e resgata os dois e leva cada um pra sua realidade. Na verdade, traz o Doutor Estranho pra realidade que ela está e deixa a Christine Palmer na realidade dela. Bom, depois de tempo a gente vê que eles estão reconstruindo ali o Camartage, que a América Chaves está estudando ali junto com eles, tá tentando fazer aquele lance das faíscas do poder do Doutor Estranho. Ela vem e fala que já conseguiu fazer faíscas, e ele fala, pô, muito legal, garota, e tal. O Doutor Estranho também teve a redenção dele, então ele finalmente conserta o relógio quebrado dele, né, quebrado desde o primeiro filme do Doutor Estranho, porque lembrava a Christine Palmer, ele, né, aí ele falou bem assim, não, vou consertar esse relógio. Então existe, né, essa coisa simbólica de finalmente ele dar um jeito naquilo. E aí quando ele sai do Sanctum, ele tá andando por ali tranquilamente, quando ele cai no meio da rua e um terceiro olho se abre na testa dele, mostrando que ele se tornou um Doutor Estranho muito mais poderoso, porque primeiro ele teve contato com o Darkhold, depois porque ele viajou através de outras realidades, enfim. Não fica completamente explicado por que esse terceiro olho abre nele, mas abre. E desse jeito termina Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Bom, o filme foi um grande sucesso de bilheteria, tá? Arrecadou quase 1 bilhão. As críticas foram mistas, teve muita gente que gostou, teve muita gente que odiou. E com a provável morte da Feiticeira Escarlate aqui, a nossa querida Agatha Harkness, que estava presa em um feitiço feito por ela lá em Westview, se liberta também. E essa era, inclusive, a chamada do trailer de Agatha desde sempre. Era ela passando pelas personagens de WandaVision, depois que uma personagem misteriosa, Rio Vidal, fala pra ela que a bruxa que jogou aquele feitiço dela morreu e que ela agora está livre. A gente vê, inclusive, né, naquele corpo, tem um corpo em cima de uma maca e tá ali escrito W Maximoff, né, Wanda Maximoff, ou seja, é o corpo da Wanda. É um corpo simbólico ali, sim, né,
Depois, na série, a gente entendeu que é um corpo simbólico, mas foi a chamada de Agatha desde sempre. E aí sim, o terreno agora tá posto pra poder trazer a Agatha desde sempre pro canal. Então, deixa muito like nesse vídeo aqui, porque semana que vem teremos um Assiste Comigo especial. Vai ser um Tá Falando Série de Agatha All Along. Agatha desde sempre. Ai, eu amo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.